Olá pessoal, vou fazer hoje a correção dos últimos exercícios que eu dei no grupo, tá? Um deles mostra, na verdade não desenha, mas fala que nós temos aí um triângulo retângulo, então eu desenhei um triângulo retângulo, e ele diz pra gente que a hipotenusa é 6, tá certo? E que um dos catetos vale 2. Bom, eu não sei qual dos dois catetos, porque obviamente que eu precisaria que o exercício me informasse. Mas, de qualquer maneira, eu vou precisar descobrir o segundo cateto, né? Para isso, a gente utiliza o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o 6 ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado. O cateto, um deles vale 2, então 2 ao quadrado. Mais o segundo cateto ao quadrado, que nesse exercício não foi informado, então eu vou chamar de x ao quadrado. Para que eu vou descobrir, gente, o outro cateto? Porque o exercício, ele pede no final das contas para a gente descobrir a área do triângulo. E a gente sabe que a área do triângulo é a base, e essa base é um cateto, vezes a altura, que nesse caso também é o outro cateto. Então, vai ser a base, que é um cateto, vezes o outro cateto dividido por 2. Então, eu preciso saber dos dois catetos, ok? Então, eu sei que é 2, nós vamos descobrir o segundo. 6 ao quadrado dá 36, tá? 2 ao quadrado dá 4, mais x ao quadrado. Passo 4 subtraindo, eu tenho 36 menos 4 é igual a x ao quadrado. Portanto, x ao quadrado vai dar 32. O x vai ser raiz de 32, tá certo? Ótimo, então vamos descobrir, nós vamos ter que fatorar essa raiz de 32, né? Então, eu vou fatorar aqui a raiz de 32. 32 dividido por 2 dá 16. Dividido por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por último, por 2 dá 1. Ok? Juntando em pares, eu vou ter que x é a mesma coisa que primeiro parzinho, 2 ao quadrado. Segundo parzinho, 2 ao quadrado. E esse 2 isolado. Perfeito? Cancelo as potências. Quem cortou vai para fora. 2 vezes 2 dá 4. E como esse 2 aqui não teve nenhuma interferência, ele fica dentro da raiz. Então, eu sei aí que o valor do segundo cateto é 4 raiz de 2. O exercício pede, então, para a gente descobrir a área, né? A área desse triângulo. E nós sabemos que para achar a área de triângulo, nós precisamos da base, que é um cateto, que eu vou considerar como 2, vezes o segundo cateto, que nós descobrimos que é 4 raiz de 2. Isso tudo dividido por 2, certo? Posso simplificar, cortar o 2 com 2 e sobra apenas 4 raiz de 2 também, que é a resposta final. Ok, galerinha? Então, vamos para o próximo. O segundo, gente, eu não sei, na verdade, qual é a ordem, né? Qual a ordem que eu mandei, mas o segundo, ele mostra, então, esses 3 triângulos aqui. Ele informa pra gente que esse triângulo, tá? Eu vou marcar uma bolinha. Esse triângulo e esse triângulo são isósceles, então tem dois lados iguais, né? Então, o que a gente consegue concluir aí? Que o valor de 3x menos 10, que é o valor da lateral, é igual o valor da outra lateral, 5y menos 5, tá certo? Uma outra informação que eu tenho é que esse pedacinho é igual a esse pedacinho, tá? Aqui, então, 2x menos 2. E aqui vai ser igual a 4y menos 4. Tá certo? Bom, beleza. Feito isso, gente, nós vamos cair no sistema de equação. Nós vamos agora organizar isso daqui
passa a letra para um lado, né? Aquela coisinha que a gente está acostumado. Então, vamos passar a letra todas para antes do igual e depois os números para depois do igual. Então, eu tenho 3x, passo 5y menos 5y, igual a menos 5 mais 10. Letra para um lado, número para o outro, tá certo? Embaixo a mesma coisa, 2x menos 4y é igual a menos 4 mais 2. Vamos lá. Copia de novo, 3x menos 5y, agora eu tenho menos 5 mais 10 dá 5. Embaixo, 2x menos 4y igual a menos 2. Beleza? Então, por enquanto, nós chegamos nesse pedacinho aqui que vai ser muito importante para a gente. Eu vou transcrever ele para outra folha, tá? Só para a gente poder continuar sem perder a linha de raciocínio aí. 2x menos 4y é igual a menos 2. Bom, gente, para a gente poder fazer um sistema de equação linear, a gente precisa ter simétricos, né? Ou seja, dois termos, né, iguais, porém com sinais trocados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, eu vou usar como base aqui o 2x, eu vou multiplicar por 2 em cima e por 3 embaixo. Tá vendo que eu cruzei? E vou escolher uma das duas, tanto faz, para trocar o sinal, tá? Então, eu vou trocar o sinal da primeira, tá certo? 2 vezes 3x, 6x. Troca o sinal, menos 6x. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Troca o sinal, mais 10, y. 2 vezes 5 dá 10. Troca o sinal, menos 10. Então, eu troquei o sinal da primeira. A segunda, eu não troco o sinal. 3 vezes 2, 6x. 3 vezes menos 4, menos 12y. E 3 vezes menos 2 dá menos 6. Nós vamos usar a regra da adição, né? Menos 6 com mais 6, anula. Mais 10 menos 12 dá menos 2y. E aí eu tenho menos 10 com menos 6 dá menos 16. Tá ok? Vou passar o menos 2 para lá. Menos 16 dividido por menos 2 dá mais 8. Descobri o valor do y. O y vale 8. Agora eu preciso descobrir o valor do x. O que eu faço? Pego lá a primeira ou a segunda equação, tanto faz. 3x menos 5y é igual a 5. E agora, no lugar do y, eu vou substituir por 8. 3x menos 5 vezes o y, nós descobrimos que vale 8, é igual a 5. 3x menos 40 é igual a 5. 3x é igual a 5 mais 40. 3x é 45. E no final das contas eu tenho aí x é 45 dividido por 3, que dá 15. Tudo bem até aí? Então, descobrimos o valor do x, descobrimos o valor do y, que é o que nos interessa. Vamos voltar para o desenho, galera. Vamos voltar para o desenho. Nós já descobrimos mais de 60% do exercício, porque ele pediu para a gente descobrir o valor de x. Nós descobrimos. Vale 15. Nós descobrimos o valor do y. Nós descobrimos que vale 8. Agora falta descobrir o valor do alfa, tá? E aí, para a gente descobrir o valor do alfa, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer para descobrir o valor do alfa? Bom, então vamos lá. Como o exercício fala para a gente que eles são isósceles, então esse alfa mais 36, ele é igual a esse lado aqui também, eles são isósceles, então os dois ângulos são iguais, tá ok? Então nós vamos igualar alfa mais 36, né? Vou colocar o outro na frente, fica mais fácil.
4α menos 24 é igual a alfa mais 36. Tá certo? E aí a gente cai numa equaçãozinha de primeiro grau, né? 4α menos alfa é igual a 36 mais 24. 4 tira 1, fica 3 alfa, é igual a 60. Alfa é igual a 60 por 3, que dá 20 graus. Tá ok? Então, descobrimos aí 20 graus. Alternativa letra A. O x vale 15, o y vale 8 e o alfa vale 20. Beleza, galerinha? Bom, falta corrigir também o módulo 12, que eu já disponibilizei para vocês, porém, eu ainda não fiz as correções comentadas, tá? Então, vamos lá no módulo 12 para a gente poder falar um pouquinho sobre ele. O primeiro exercício é sobre um VOF, né? Então, eu vou fazer um pequeno comentário do VOF e depois a gente parte para o segundo exercício. Então, classifique as afirmações como verdadeiras ou falsas. Na letra A, as diagonais de um paralelogramo são bissetrizes dos seus ângulos internos, tá? Gente, é importante a gente frisar, porque um paralelogramo é qualquer figura, né, que tenha lados aí paralelos. Então, é um quadrilátero, por exemplo. Vou desenhar aí, sei lá, qualquer quadrilátero que tenha obrigatoriamente os lados paralelos. Não sou o melhor para desenho, né? Você já sabe. Então, o que ele fala para a gente? Que a diagonal a gente sabe que é o encontro entre dois vértices, tá? Então, é uma reta, eu não vou fazer, deixa eu fazer retinho, né? Que cruza aqui, ó. Um vértice ao outro. E aí ele fala pra gente que as diagonais de um paralelogramo são bissetrizes. Isso é falso, gente, porque bissetriz é uma característica de quando nós dividimos o ângulo em dois ângulos iguais, tá? E não é isso que acontece aqui. Vocês podem observar que eu fiz a diagonal desse ângulo e eles estão diferentes. Não necessariamente vai acontecer, tá? Pode acontecer? Pode. Mas isso não é uma regra, por isso que é falso, tá? A segunda, letra B, as diagonais de um quadrado são perpendiculares entre si? Isso é verdade, beleza? Então, se eu pegar um quadradinho aqui, ó, não tá perfeitinho, mas acho que dá pra gente imaginar. Se a gente pegar as diagonais dele, você vai observar que sempre vai formar um ângulo de 90 graus, tá ok? Se você pegar um transferidor aí, você vai ver que ela vai dar certinho 90 graus, tá ok? Eu vou até colocar um pontilhado para ficar mais clarinho para vocês. Vamos lá. Tá vendo? Que vai dar 90 graus. Então, sempre que nós estivermos falando de um quadrado, o quadrado tem os lados iguais, né? E aí nós podemos concluir que a diagonal dele é sempre uma reta perpendicular. E lembrando, reta perpendicular é aquela que forma 90 graus, ok? Letra C, as diagonais de um paralelogramo são perpendiculares entre si? É o que acho que já responde automaticamente a B, né, gente? Nem todo paralelogramo vai acontecer isso. No paralelogramo de cima, você vai ver que não vai formar um ângulo de 90, né? Então, quando eu falo de uma maneira geral que nos paralelogramos vai dar 90 graus, é falso, né? A letra C é falsa. Por quê? Não é em todos os paralelogramos. Observa que nesse aqui, por exemplo, deu aí 80 e poucos graus, né? Então, assim, eu não posso considerar como uma regra, tá ok? Se tivesse escrito alguns paralelogramos,
Acontece, como o exemplo anterior do quadrado. Mas, como a alternativa fala de todos os paralelogramos, é falsa. Letra D. Todo quadrado é retângulo? Nossa, que difícil, né? Tá certo, tá? Todo quadrado é retângulo. E na letra E, o contrário, né? Todo retângulo é quadrado. Isso não é verdade, tá? É muito difícil de explicar isso porque é o seguinte: o quadrado ele tem como característica principal os quatro lados iguais. O retângulo ele tem como características principais o seguinte: dois lados paralelos entre si. Essa é a característica de um retângulo, né? Então, vou dar um exemplo aqui de um quadrado dentro de um retângulo para ficar mais fácil, para vocês tentarem observar. Pensa comigo, esse quadrado que está aqui, ó, que eu estou pintando, ele atende a característica de um retângulo no sentido de ter dois lados paralelos entre si. Então, ele pode ser um retângulo, aí. Tá vendo? Esse lado paralelo a esse, o de baixo paralelo ao de cima. Então, atende a necessidade de um retângulo. Agora, um retângulo não atende a necessidade de um quadrado. Por quê? Para ser um quadrado, os quatro lados têm que ser iguais. E aqui, nesse caso, não é. Então, a letra D de dado, verdadeira. E a letra E é falsa. Ok? Letra F. Todo paralelogramo é um trapézio. Nós sabemos que isso é falso demais. Não, peraí. Letra F. Todo paralelogramo é um trapézio. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. O trapézio é aquele que possui duas bases. E aí a gente tem aqui, todos os paralelogramos vão ter uma base inferior e uma base superior, né? Então, tá certo, é verdadeira. Letra F é verdadeira. Letra G, todo trapézio é um paralelogramo. Aí já não é verdade, tá? Letra H, todo quadrado é losango. Verdade. Isso é muito complicado, né? Porque se eu inverter esse quadradinho aqui, formou um losango. Então, por isso que é verdadeiro. A letra I, as propriedades dos trapézios aplicam-se aos retângulos, é verdade. As propriedades de losango aplicam-se aos quadrados, também é verdade. O losango e um quadrado é a mesma coisa, né, gente? Então tá aqui, ó, um losango, virei um quadrado. Então a mesma propriedade que eu uso para o losango é a mesma propriedade que eu uso para o quadrado. E na letra K, as propriedades de retângulos se aplicam a todos os paralelogramos, aí já não dá, né? Porque, por exemplo, as propriedades do retângulo não dá para se aplicar num quadrado, não é verdade? Justamente pelo fato dos lados não serem iguais, tá ok? Número 2, em um paralelogramo de perímetro 40... Ou seja, a soma de todos os lados é 40. Estou tentando fazer um desenho justo aqui, mas tá difícil. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Então, é um paralelogramo de perímetro 40, então a soma dos quatro lados são iguais. A diferença entre as medidas de dois lados consecutivos vale 4. Então, a medida do maior lado desse paralelogramo é... Então, vamos lá, gente. Nós temos esse lado que é igual a esse. E esse lado que é igual a esse. Então, a soma de todos eles, eu vou chamar a parte de baixo de x e essa de y. Tá ok? Essa automaticamente é x também. E essa automaticamente é y, tá? Então, x mais x, 2x. Y mais y, 2y. Então, a soma de todos dá 40. Beleza? A diferença entre o maior lado, né? Menos o menor, no caso, vai ser de 4. X, então, x menos y é igual a 4. Tá ok?
Uma coisa que a gente pode fazer para ficar muito mais simples é dividir a primeira por 2, porque todos eles são múltiplos de 2, ó. 2x dividido por 2 dá x, 2y dividido por 2 dá y, 40 por 2 dá 20, porque fica mais curto o processo. Na de baixo eu tenho x menos y igual a 4. Meu objetivo é achar o x, tá, gente? Porque eu considerei o x como sendo o maior lado, perfeito? Então, vamos lá. Posso anular o mais y com menos y, porque eles são simétricos. X mais x, 2x. 20 mais 4, 24. E aí eu tenho o x é igual a 24 dividido por 2, que dá 12, alternativa letra C. Certo, pessoal? Espero que tenha clareado um pouquinho para vocês. Qualquer dúvida, podem me chamar que eu esclareço, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.